Nosso quadro aqui de saúde, gente, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre o estado depressivo e a depressão. O que é normal, né? Às vezes a gente sentir tristeza, né? E o que já é considerado também fora do comum. Esse é o nosso bate-papo, né? Estou aqui recebendo a psicóloga Brenda Moraes e ela vai tirar nossas dúvidas de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente, mandar a sua pergunta através do 459-9925-4747. Boa tarde, bem-vinda, Brenda. Obrigada, Mauro. Boa tarde. Brenda, então começa me explicando, porque agora até eu fiquei em dúvida aqui, sobre essa diferença entre o estado depressivo e a depressão. São diferentes? São diferentes, são diferentes. O estado depressivo, normalmente, ele tem uma causa. Então, a pessoa que ela está muito estressada no trabalho, no dia a dia, aquela pessoa que ela está com algum problema financeiro ou com alguma questão de relacionamento, ela entra num desânimo, ela entra num estado depressivo, mas ele tem um período curto. Diferente de uma depressão, que ela pode se prolongar por meses e até mesmo anos, mas sem necessariamente ter uma causa, sabe? Então o estado depressivo está muito mais voltado a uma causa. Eu estar desanimado, eu estar cansado, do que um transtorno depressivo. E assim, Brenda, e sobre a tristeza, você tem como diferenciar ela? Como que é essa parte? Tem. Mauro, a tristeza, ela é um sentimento. Todo mundo já se encontrou triste ou vai ficar triste ao longo da vida. Então, ela é um sentimento. Já a depressão, não. A depressão, nem todo mundo vai desenvolver a depressão, né? É um transtorno depressivo, assim como qualquer outra doença. Então, essa é a diferença. Tristeza é um sentimento. A depressão, ela é um transtorno. Ela não vai ser só naquele momento. Mas assim, mas geralmente, quais que são as causas que levam à depressão, então? A gente tem fatores biológicos, né, que a gente diz os hereditários. Nós temos fatores ambientais. Então depende do ambiente que você está, depende com as pessoas que você frequenta, com quem que você está, como que está seu dia a dia, sua rotina. Tudo isso pode desenvolver um quadro depressivo, tá? A gente também tem questões, então, ambientais, hereditárias, e a gente também tem questões de hábitos, que às vezes devido a questões alimentares, o sedentarismo, a gente também possa desenvolver a questão da depressão. E assim, Brenda, qual que são geralmente os sintomas? Quais que são eles? Até porque depende de quem está assistindo, às vezes eles não estão sabendo a diferença dos dois, mas tem alguns sintomas ali que de repente pode ficar mais atento também. Claro, né? claro. Então a gente tem aí a perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, mas hoje eu já estou desanimado, né? Então a concentração, eu já não consigo me concentrar nas atividades que eu costumava me concentrar. Existe às vezes a gente acaba comendo mais do que o normal, do que a gente costumava comer, né? Isso, compulsivamente, ou pessoas que perdem completamente o apetite, tem alterações de sono, existem pessoas que acabam chorando com mais frequência. Ela vê também a questão de pensamentos disfuncionais. Gente, pessoa depressiva, ela vai ter um pensamento completamente distorcido, um pensamento mais negativo. Então, toda situação que acontece, ela acaba se sentindo como se ela fosse culpada, ela tem aquele sentimento de culpa, como se ela fosse inútil. É como se ela fosse um problema ali do que aconteceu. Então, toda a distorção de pensamentos dela está levando uma imagem negativa dela mesma. Lembrando que, claro, uma pessoa com depressão, não necessariamente que ela tem todos esses sintomas, mas se você tem, já começou a ter ali alguns, é importante você tomar esse cuidado. E claro que depois, depressões de um nível mais grave, elas acabam tendo também uma questão de um pensamento mais suicida, né? Mas nem todo depressivo tem esse pensamento. Brenda, e assim, e como que os familiares, os amigos, assim, colegas e tal, devem ficar em alerta sobre esses sintomas? Porque a pessoa que está depressiva, ela acaba não percebendo essas coisas, né? Para ela tá normal. Não tá normal, né? Mas quem tá próximo vê que ou mudou o humor, ou já não tá tão dinâmico, mais tão acelerado no 220 ali, né? Mas o que as pessoas podem fazer para ficar em alerta ali também? O importante é você analisar comportamento. Toda pessoa, ela começa a mudar o comportamento dela. Então, é isso mesmo que você falou. A pessoa que ela era falante, ela começa a ficar mais quieta. A pessoa que normalmente saía, que estava ativa, ela começa a ficar mais reservada. Então, ela tem um isolamento social, ela começa a ficar mais dentro do quarto, ela começa a ficar mais chorosa, ela não quer falar. Há questões de alimentos, né, dela sair. Então, tudo isso você começa a observar na questão comportamental. Mas teve uma fala ali sua, Mauro, que eu achei muito importante, porque assim,
Às vezes, as pessoas, elas vão lá, elas estão vendo que está diferente, mas elas não sabem o que fazer. E, gente, a gente tem que entender que, às vezes, a gente é fazer o básico, a gente já ajuda. Que é simplesmente estar do lado daquela pessoa. Não julgar. Não julgar. Porque, imagina, uma pessoa depressiva, ela já tem uma distorção de uma imagem completamente negativa. Aí você chega lá e fala assim, mas você não pode ficar assim. Ah, mas você é mal agradecida porque você tem tudo na sua vida. Hoje a gente tem, dentro da mídia, uma positividade muito tóxica. Aquela coisa de, ai, gratidão, gratidão pra tudo. E não é assim. A gente tem que se permitir que às vezes a gente não vai estar bem. Existem coisas que eu não tô legal. Não é que eu tô me vitimizando, né? Mas eu não tô bem. Tá acontecendo alguma coisa. E às vezes a gente não pode falar porque o outro já fala assim, ah, não, porque o Mauro tá se vitimizando, porque a Brenda tá se vitimizando. Não. Amizades tóxicas. Essas amizades tóxicas. Então a gente também tem que saber, às vezes, acolher. É não falar nada. Brenda, mas eu não sei o que falar. Não fala. Fica ali do lado, sabe? Dá um apoio para aquela pessoa que ela precisa. Um abraço. Um abraço. Só escuta, tá tudo bem. E assim, Brenda, existem fatores de risco para depressão? Como você tinha comentado ali antes, há riscos, então tem que estar atento e ter mais cuidados na depressão? Sim, sim, existe. A gente começa pelas questões de riscos, vamos lá. Questões hereditárias, você já tem uma predisposição de desenvolver uma depressão, tá? Questões de sedentarismo, alimentação ruim. Gente, alimentação, sono e atividade física, se você não cuidar, se você não cuida de nenhum desses três, cuida, porque você já tem uma predisposição já indo ali para rumo a uma ansiedade, uma depressão, já está no caminho. Você não cuidando da sua saúde emocional, tudo isso já são fatores de risco para você desenvolver. Brenda, e assim, a depressão, ela também pode vir, de repente, assim, carregada de outros distúrbios também? Sim, sim. Ela tá muito ligada à ansiedade. Às vezes uma pessoa muito ansiosa, que nunca se cuidou, pode desenvolver um quadro depressivo, tá? A bipolaridade também está muito ligada à depressão. O uso de substâncias. Aí a gente vai entrar num dilema aí, porque tem gente que vai falar assim, ai, Brenda, mas eu uso maconha e tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. A questão do uso de substância, colocando na maconha porque é o mais comum que aparece em clínica, tá? Ela age diretamente no sistema depressor. Então, ela é aquela droga que ela vai fazendo você te viciando aos pouquinhos, mas sempre agindo no sistema depressor aos pouquinhos. Então, quando você percebe, você já está com um quadro depressivo e não identificou ainda. Então, a gente tem que cuidar com o uso de substâncias também. E assim, e como que é realizado, Brenda, esse diagnóstico da depressão para você ter certeza? A gente tem que passar por um profissional da saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, que ele vai estar fazendo uma avaliação. Essa avaliação, ele vai olhar os sintomas, ele vai olhar a intensidade desses sintomas, o histórico do paciente, quanto tempo está nisso, a duração dele, o ambiente que o paciente se encontra, as questões de pensamentos disfuncionais, comportamentais, também o histórico da família do paciente. Então, tudo isso a gente avalia, a gente faz uma avaliação e dá um diagnóstico preciso para a pessoa. Brenda, muitas pessoas assim ficam com receio de buscar ajuda por causa do tratamento, de se expor. Como que acontece esse tratamento? Depende do caso ou do grau de depressão que a pessoa está. Como que funciona? Na verdade, a pessoa ela já tem essa resistência de ir num psicólogo ou num psiquiatra se cuidar, porque é coisa de louco, né? Então a pessoa ela já fica com esse preconceito, que eu falo que o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Quando as pessoas não têm um conhecimento sobre aquilo, normalmente são preconceituosas. E às vezes a pessoa em si, ela sabe que ela precisa, mas devido ao preconceito de casa, dos amigos, ao redor dela, ela não busca ajuda por vergonha. Então acaba prejudicando o quadro dela. Aí ela fala, não, mas então eu vou aguentar mais um pouco, né? Antes de procurar ajuda. E aí que tá um problema, porque o nosso corpo, ele consegue se moldar, a gente consegue se adaptar a várias situações. Então vamos colocar assim, se eu estou num quadro mais triste, eu consigo aos poucos e me adaptando e falando que isso é comum, sabe? Então eu começo a não perceber que aquilo tá tão agravante assim. E quando daí eu falo, eu aguento mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho. E isso vai indo. Chega um momento que a tua depressão, ela tá tão exaltada ali, tão grave, que você já não consegue mais dar conta. Aí é onde que elas procuram ajudas. E não deveria. A gente deveria começar pela questão dos sintomas leves, né? A pessoa começou a identificar esses sintomas que a gente falou, vou buscar ajuda, porque eu tô vendo que não tá legal. Que algo tá errado Tem ali. algo errado. E assim, e como vencer a depressão? Como fazer esse trabalho? A questão de vencer a depressão, a gente começa pelo autocuidado.
Vamos colocar assim, eu preciso buscar um profissional da saúde. Então, vai buscar um profissional da saúde, é o primeiro passo que você dá. Segundo, não tem como, é importante a gente cuidar da nossa alimentação. É necessário, porque se eu começar a querer mudar meu hábito, se eu quero melhorar, eu preciso me esforçar. Então, eu vou precisar sim cuidar do meu hábito alimentar, vou precisar sim cuidar da atividade física. Se eu preciso sair disso, Brenda, mas eu não tenho vontade. Tudo existe um começo, um passo a passo, aos pouquinhos. Então, a gente precisa buscar um profissional, o apoio familiar, o apoio de amigos, a rede que você se encontra, a gente cuidar que ambientes que essa pessoa está frequentando, os amigos que ela tem, porque tudo isso pode se potencializar. E se eu quero sair disso, eu também tenho que cuidar com esses lugares, né, os ambientes. E tem maneiras de você, de repente, prevenir? Porque você falou ali que pode ser hereditário e tal, mas tem alguma maneira que tem uma prevenção, que você pode ter um cuidado, de repente? Sim, sim. Todo o teu estilo de vida, a gente consegue prevenir. Se eu já sei que eu tenho uma família, vamos colocar, minha mãe ou meu pai tem uma depressão, tem um transtorno de humor, gente, eu já sei que eu tenho uma predisposição. Não que necessariamente eu vá ter, mas eu sei que eu já tenho um pezinho ali. Então, eu tenho que começar a cuidar. Eu tenho que começar a cuidar com isso mesmo que eu estava falando, questões dos ambientes que eu estou frequentando, os lugares que eu estou indo, as pessoas ao meu redor, a minha casa, o meu trabalho. Eu preciso evitar coisas que são muito estressantes. Não estou falando do estresse do dia a dia, a gente tem, tá? Mas é questões de estresse que está sendo muito recorrente. Tudo isso eu preciso cuidar. Se eu já tenho essa predisposição, eu preciso me cuidar. E como que você tem visto nos últimos anos, pós-pandemia e também, as pessoas têm procurado mais ajuda, elas têm percebido que elas estão depressivas, que têm mudado o humor, elas têm ido mais ao consultório? Tem, Mauro. Essa questão pós-pandemia foi muito importante, que eu falo que aquele marco foi que as pessoas entenderam o quanto que a saúde mental é importante. Porque antigamente a gente falava que era frescura. É frescura ir no psicólogo, é frescura ir nisso. Porque vamos colocar assim, uma doença física. Vamos imaginar que eu tenho uma alergia aqui na minha mão. E eu consigo analisar que tem uma alergia aqui, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso ir no médico me cuidar, preciso fazer alguma coisa ali. Agora, como existe um transtorno mental, eu não estou vendo, não é visível. E isso faz com que as pessoas, elas não dão tanta ênfase ou cuidam tanto da saúde mental como uma doença física. Então, depois da pandemia, que elas viram, realmente tiveram que ficar fechadas e lidar com os sentimentos delas, e elas não conseguiam, elas começaram a buscar mais ajuda do profissional. Então, depois da pandemia, elas começaram a se cuidar muito mais da questão do emocional, sabe? De buscar, sim, ajuda psicológica. E as pessoas, acho que também nos últimos tempos, têm falado mais sobre isso, sobre a depressão, psicólogos, psiquiatras, para que serve, que é importante ter um acompanhamento ali também. Sim. Tem se falado mais isso, né? Isso, tem. É a informação. É que nem eu estava falando da questão do preconceito, que é a falta de informação. E quando os psicólogos, os profissionais, psiquiatras, profissionais da saúde, eles começaram a colocar, a expor isso, essa informação, muitas pessoas começaram a falar assim, nossa, não é todo esse bicho de 7 cabeças que eu estava pensando em um psicólogo. Nossa, tem gente que vai e que ela só está cuidando com a prevenção da saúde mental, um autoconhecimento, né? Então, assim, elas começaram a receber mais informação e com isso também aumentou a procura. Tá vendo, gente? É importante ficarem atentos a esses sintomas, até próximo das pessoas que vocês estão também, né? Mudança de humor, conversar, não julgar, tipo, é falta de Deus, tá faltando serviço. Não é assim. Quem já passou por isso sabe que não é não. Então, o importante é você ajudar, você apoiar e você entender também. Mas eu vou fazer assim, ó, vou deixar o Instagram da Brenda, tá aqui, ó, na telinha aqui, ó, psicóloga.Brenda Moraes, tá ali, ó. Lá você pode interagir com ela, de repente ficou em dúvida, ou você acha que de repente está passando por uma dificuldade, não está entendendo direito, interage com ela lá, com certeza ela vai ajudar. E lá ela dá várias dicas também no Instagram dela que vocês podem acompanhar. Gratidão, obrigado. Obrigada, Mauro, obrigada. Bom retorno para Toledo. Obrigada, obrigada. Bom, antes de ir pro intervalo, gente, eu quero agradecer hoje Dia do Jornalista, né? Recebi alguns mimos aqui, ó. Olha que recebi até um convite aqui do Dia do Jornalista para comer pizza, gente. Olha que lindo, Dia do Jornalista, uma honra para estar convidando a gente lá na pizzaria do Marquês, aqui na cidade de Cascavel. Olha, ó, parabéns pelo seu dia. E o muito legal hoje de manhã que eu fui lá na Unipar, recebi do Robson Recalcate lá, ó, Dia do Jornalista, que eu me formei na Unipar, né? Me formei na Unipar aqui em Cascavel, em 2003, gente, já faz um tempinho, né? Mas já tô na profissão há 25 anos, ó, para tomar um cafezinho, ó.
Jornalista sem café é manchete sem notícia. É isso mesmo, veio até o cafezinho pronto já, só preparar. Então eu vou para o intervalo preparar um cafezinho rapidinho e já volto. Gente, gratidão, obrigado aí pelos presentes e as muitas mensagens também que eu recebi dos amigos. Gratidão.